Agora a gente vai falar do Cruzeiro. Tá se preparando para o último capítulo dessa temporada. O jogo contra o CSA é domingo no Mineirão, um jogo da festa, da taça. E a gente vai pra Toca da Raposa conversar com o Rodrigo Franco, porque tem gente chegando, mas tem gente saindo também, Rodrigo. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Fala, Paulucci, boa tarde para você que está com a gente no GE. Última semana de trabalho aqui na Toca da Raposa, fechando uma temporada que teve o principal objetivo cumprido, a volta à Série A do Campeonato Brasileiro e com o título da Série B. Domingo tem jogo contra o CSA, a última despedida da Série B, vai ter entrega do troféu e quem vai poder participar dessa festa é o Machado. Ele foi julgado pelo STJD pela expulsão contra o Ituano, pegou um jogo de suspensão, já cumpriu aquela suspensão automática que todo jogador que recebe cartão vermelho tem que cumprir, então está liberado para enfrentar o CSA. Agora quem está saindo mesmo é o Chay. O Cruzeiro pegou ele emprestado do Botafogo no meio da temporada, ele chegou em julho, fez 6 jogos, deu uma assistência, não fez gols, tinha uma opção de compra de 50% dos direitos econômicos por R$2,5 milhões, mas o Cruzeiro não vai exercer, então o Chay a caminho, voltando para o Botafogo. Maurício. Tá certo, Rodrigo, obrigado pelas informações. Falamos e mostramos as informações do Cruzeiro. Vamos, Cruzeiro! Vamos! Informações do Cruzeiro nesta terça-feira. Cruzeiro que está se aprontando aí para encerrar a temporada. Jogo é domingo às 6h30, é contra o CSA no Gigante da Pampulha. Ontem o Fred Teixeira falou por aqui sobre os ingressos, começaram a ser vendidos, ou a previsão de começar a ser vendido nesta terça-feira, as informações que já foram divulgadas. Ficamos naquela dúvida, será que Felipe Machado vai ou não vai pro jogo? O Fred Teixeira já disse sobre isso na sua manchete, traz agora as informações desta terça-feira. Boa tarde, Teixeira. Boa tarde, Léo. Boa tarde aos amigos ouvintes da Super. Já tem uma boa notícia para o torcedor do Cruzeiro em relação a esse julgamento no STJD. Hoje, pela manhã, no finalzinho da manhã, a audiência no STJD e o Cruzeiro conseguiu que Felipe Machado pegasse apenas um jogo de suspensão. Como ele já cumpriu a automática, lógico, está agora liberado para enfrentar o CSA, caso seja o desejo do técnico Paulo Pezzolano. A defesa do Cruzeiro, com o advogado Michel Assef Júnior, colocou a desqualificação do artigo a que Felipe Machado havia sido incluído inicialmente. Inicialmente, ele havia sido julgado por ofensas ao árbitro. Houve a desqualificação para reclamação assintosa. Por quê? Porque, segundo a defesa do jogador, o Felipe Machado não fez uma ofensa direta ao árbitro. Ele saiu do campo esbravejando, xingando, mas reclamando até mesmo da própria postura do time, dele mesmo, e não necessariamente direto à arbitragem. Claro, ele falou palavras, como a gente diz na gíria, né, de baixo calão, pesadas, né? Pesadas, mas não foi necessariamente dirigido diretamente à arbitragem. Como ele é considerado réu primário, ainda não havia sido julgado neste ano no STJD, o plenário concordou com esse pedido de atenuação, vamos dizer assim, e aceitou a pena mínima. Agora, tem uma questão. O próprio Felipe Machado foi expulso depois no jogo contra o Guarani também. Pois é, acho que eu, inclusive, não estava lembrando desse jogo do Ituano, dessa expulsão. E quando falou, o Felipe Machado vai ser julgado, eu imaginava até que já seria contra o Guarani. Aí depois li, não, realmente contra o Ituano. Então, ou seja, a principal expulsão, talvez, assim, do Felipe Machado, não a principal, né, mas a expulsão mais severa ou algo mais quente, né, do Felipe Machado foi realmente contra o Guarani com mais episódios, né? Porque aí foi mais complicado ainda. A gente tem que lembrar, contra o Guarani, todo o cenário que aconteceu. O Daniel Júnior foi expulso também por reclamação. O Felipe Machado veio, reclamou com o árbitro sobre a expulsão do Daniel Júnior, levou um amarelo e pouco depois fez uma falta dura no jogador do Guarani e foi expulso. Para piorar, ao sair de campo, ainda deu um soco na
proteção ali do banco de reservas, onde ficava o pessoal dos delegados da partida, quebrou o banco de reservas, ou seja, tem uma situação muito mais grave, que ele ainda será julgado e aí não será mais réu primário. Então, para complicar, futuramente vai ser feito esse júri do Felipe Machado. Ainda não tem data prevista, mas a gente tem que pensar o seguinte: só resta um jogo na temporada. Mesmo que seja punido, essa punição ou ficará valendo depois para o ano que vem, ou terá que ser revertida em multa, como acontece algumas vezes em competições semelhantes, seja na Série A no ano que vem, que o Cruzeiro estará disputando, e não necessariamente na Série B. Em competições inclusivas, se o Cruzeiro disputar primeiro Copa do Brasil, também pode valer uma possível suspensão para a Copa do Brasil. Jogo contra o CSA, a gente fala muito, né, que é um jogo um pouco simbólico, né, representa muito para muita gente, para os torcedores, para o próprio Pesolano, para o Ronaldo e acho que para o Felipe Machado também, né, é um jogador que sempre se emociona quando fala da recuperação dele, ele teve um problema sério, né, por conta da Covid-19, precisou ficar afastado dos campos, retornou com uma certa dificuldade, ele falou isso bastante, né, que teve a dificuldade no pulmão, em respiração, mas agora plenamente está recuperado e recebeu muitos elogios do Pesolano, assumiu a vaga de titular do Cruzeiro no meio de campo, na ausência do William Oliveira, quando se lesionou, formou uma boa dupla ali com o Neto Moura. Então, até tive aqui o cuidado de pegar números dele, né? São 74 jogos ao todo pelo Cruzeiro, somando aí as duas passagens, né? Nesta temporada, 37 jogos, 2 gols marcados. E saindo até do Felipe Machado e ampliando para o meio de campo, Fred, não sei se você concorda comigo, mas acho que é um setor ali entre os volantes com uma tranquilidade muito grande para o Pesolano, né? Talvez o setor com mais tranquilidade. Na defesa, porque são 3 ali, talvez hora ou outra encaixou bastante aquela trinca, mas precisou talvez revezar um pouco mais, não sei, mas me passa mais segurança os volantes. Quem entra parece que deu conta do recado, né? Para essa temporada eu penso assim também, Léo. Ele teve momentos iniciais com o Neto Moura e o William Oliveira, que também fizeram uma dupla muito boa, mas o fato é que o William Oliveira, depois da contusão, ele não conseguiu ter o mesmo nível e o Felipe Machado acabou ganhando essa preferência do Pesolano, hoje o titular absoluto. Então, eu lembro até, Fred, do Canezinho quando jogou como volante, acho que o Canezinho caiu bastante de produção quando ele foi jogar como armador e aí não era dele. O Pedro Castro também, quando entrou, né, não comprometeu, pelo contrário, acho que contribuiu. Então acho que é uma posição ali onde foi bem resolvida nessa temporada na Série B, né? Sim, foi bem resolvida. Mas a grande questão é que o Cruzeiro já pensa, na verdade, no ano que vem. E desses jogadores, o próprio William Oliveira não vai permanecer no Cruzeiro. O Pedro Castro, se ficar, vai ser um jogador que vai compor o elenco. O próprio Felipe Machado, apesar de ser um homem de confiança do Pesolano, com a chegada de possíveis reforços no ano que vem, não sei se ele vai ter esse mesmo caráter de titular absoluto da equipe do Cruzeiro. Penso que o Neto Moura, sim, existe uma qualidade um pouco mais refinada, um passe, uma saída de bola melhor. Esse pode ter um perfil para um atleta que vai ser titular num time que disputa a Série A do Brasileiro. O Felipe Machado, como você bem disse, superou todas essas dificuldades, teve o problema da operação que ele teve que passar no pulmão, tá ok, mas ele também precisa, a gente entende esse ímpeto que ele tem, essa força, essa disposição, mas tem que tomar cuidado com os excessos. Depois do jogo contra essa expulsão do Guarani, ele mesmo reconheceu, que ele falou, gaúcho, que agir como um guri, não posso ter atitude como essa. Tomara que ele realmente tenha repensado esses atos para ser um jogador de confiança do Pesolano, não só para esse jogo contra o CSA, mas para o início da caminhada do Cruzeiro no ano que vem. Contra o CSA, todo mundo quer jogar, Léo. A gente pode saber. Não sei, a gente não sabe o que o Pesolano está prevendo para esse jogo, mas que os caras querem estar presentes. No último jogo, na entrega da taça, com a torcida fazendo a festa, isso não há dúvidas. O Cruzeiro começou hoje a venda dos ingressos para os sócios torcedores. Por enquanto, ainda não há um balanço, mas tudo indica que você vai ter novamente um Mineirão com
no mínimo 50 mil pessoas, porque a expectativa da torcida do Cruzeiro para esse duelo específico com o CSA e para ver a taça de campeão, o time dando a volta olímpica, a expectativa está muito alta. É verdade, a expectativa de casa é cheia, Mineirão lotado, próximo domingo, jogo às 6h30, numa rodada da Série B, falamos aqui ontem, né, que tá pegando fogo, inclusive esse próprio jogo do Cruzeiro quer muito a vitória para fechar aí com chave de ouro, encerrar este ciclo vencendo em casa diante do seu torcedor. Tem o CSA, o adversário que tá desesperado, precisa vencer. É óbvio, para não contar com nenhum outro resultado, precisa da vitória para a permanência na Série B. Outros jogos aí, a briga na parte de cima, esse Vasco e Ituano. Aliás, essa situação do Vasco, hein? Pode ir pro tapetão, daqui a pouco o Bruno Voloche vai até falar um pouco sobre isso, sobre aquele imbróglio do jogo entre Vasco e Sport. Talvez o Vasco tá querendo pleitear a vitória no jogo em que ele empatou. E aí, se ele vencer, vai a 61 pontos neste momento, por exemplo, e já estaria na Série A. Enfim, muitas coisas para acontecer nessa semana. E a gente sabe que esses bastidores são agitados. E você falou sobre o horário, a gente está tentando confirmar, mas a CBF pode sim, inclusive, antecipar esse horário do jogo do Cruzeiro. Eu imaginei que isso poderia acontecer, mas aí eu vi a CBF já antecipando alguns jogos, né? Isso. Aqueles que, jogos teoricamente... que não tem mais influência, né, nas lutas, né, Léo? Grêmio e Brusque será agora quinta-feira, dia 3, às 8 horas da noite na Arena do Grêmio. O Grêmio já tá com a vaga na Série A, né? Inclusive, o Grêmio nem perderia ali a posição, talvez só se o Bahia vencer aí pra tirar um saldo de gols, mas é muito difícil. Poderia terminar em terceiro, mas vice-campeão o Grêmio. O Brusque, que já está rebaixado, então não vale mais nada. Náutico e Ponte Preta tá marcado para sexta-feira às 9h30 da noite. Náutico também já rebaixado, a Ponte Preta no meio da tabela de classificação, não tem mais aspiração aí na competição. Criciúma e Tombense, jogo sábado às 4 horas da tarde. O Criciúma, nesse momento, também meio de tabela de classificação, não mexe mais nada. O Tombense 15º, mas sem risco de rebaixamento. Sampaio Corrêa e Londrina, jogo sábado às 6 horas da tarde. O Sampaio Corrêa que bateu na trave, né, mas já não tem mais chance de acesso. E o próprio Londrina também, poderia até ser um confronto direto, né, nesta última rodada, mas as duas equipes que chegaram bem próximas ali, mas não conseguiram na última rodada ainda com chance de acesso. Só esses jogos que foram antecipados por enquanto, esses 4 jogos, o restante todos às 6h30 no domingo, por enquanto. A questão a CBF costuma, inclusive, definir a escala de arbitragem com certa antecedência. A do jogo do Cruzeiro até agora não foi. O que pode acontecer é o jogo ser puxado para as 4 horas, 16 horas de domingo, e também Operário e Novo Horizontino também ser puxado para o mesmo horário. Por quê? Porque Operário e CSA são as únicas duas equipes que ainda correm risco de rebaixamento. Novo Horizontino e CSA. Novo Horizontino, perdão. Ou seja, os jogos das duas equipes têm que ser necessariamente disputados no mesmo horário. Vamos aguardar. Assim que essa alteração for publicada, a gente vai estar com ela no nosso portal para o torcedor celeste acompanhar. Ótimo, Fred. E até porque o Operário, né, não tem mais aspiração, né? E o Operário que vai enfrentar o Novo Horizontino, e só Novo Horizontino e CSA estão ali brigando para não ficar com a última vaga do rebaixamento, né? Os outros 3 rebaixados já estão definidos, no caso, o Brusque, o Operário e o Náutico, e aí tá essa briga entre CSA e Novo Horizontino. Só os 2 ali podem terminar em 17º, então por isso os 2 jogos podem. Última do Cruzeiro, de volta, Fred Teixeira. Aos poucos, o Cruzeiro vai reformulando seu elenco já para o ano que vem. O armador Chay, que disputou apenas 6 jogos pelo Cruzeiro nessa temporada, não vai permanecer para o ano que vem. O Cruzeiro teria que depositar 2,5 milhões junto ao Botafogo pelos 50% dos direitos econômicos do jogador. A diretoria avaliou e considerou que não vale a pena fazer investimento. Dessa forma, Chay será devolvido ao Botafogo ao final do contrato de empréstimo. O jogador se recupera de uma lesão, não vem sendo relacionado por Pesolano, nem mesmo no momento em que ele estava em condições físicas. Então, uma passagem breve do Chay e que não vai deixar muitas saudades na torcida celeste. Quase que a torcida muda um pouco a música, né? Desculpa, pai, não vi o Chay.